Olá! Neste vídeo eu vou apresentar um exemplo de aplicação do modelo de designação em um caso real. Vou criar aqui um contexto em que ele poderia ser aplicado. E é um problema um pouco diferente porque é um problema de maximização e também é um problema desbalanceado. Então é importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores que eu já fiz sobre problema de designação, porque esse daqui já vai assumir que você entende a modelagem e os conceitos básicos de resolução do problema. Muito bem, então vamos começar. Vou ler o enunciado aqui. Então está dizendo o seguinte: o coordenador de um curso de graduação precisa atribuir 5 disciplinas optativas a 5 professores para o próximo semestre. Há ao todo 8 disciplinas optativas que podem ser escolhidas. Então, se a gente olhar aqui embaixo, existem 8 possíveis disciplinas que podem ser ministradas e tem 5 professores que precisam receber uma disciplina. Então, eu poderia ter várias outras disciplinas aqui. O importante é que cada professor receba uma. Então, para auxiliar na escolha, o coordenador aplicou um questionário aos professores pedindo para que indicassem o seu grau de satisfação numa escala de 1 a 9, caso tivessem que ministrar cada uma das disciplinas. Então, para cada professor está na coluna aqui, então para cada professor ele indicou de 1 a 9 quão satisfeito ele estaria em ministrar cada uma das disciplinas. Por exemplo, o professor 1 tem uma satisfação 4 com a disciplina 1, porém ele seria muito mais satisfeito em ministrar a disciplina 4 ou a disciplina 8. Então a gente entende essa tabela dessa forma. É um conjunto de satisfações entre professores e disciplinas. Então a pergunta é: quais disciplinas optativas devem ser ministradas no próximo semestre e como elas devem ser atribuídas aos professores de forma a maximizar a satisfação total dos docentes? Antes da gente ir para o Excel para resolver esse exemplo, eu só queria mostrar para vocês uma questão aqui com relação à modelagem desse problema. Como é um problema de maximização e ele também é um problema desbalanceado, então a gente tem que se atentar a algumas coisas. Aqui do lado esquerdo eu coloquei o modelo tradicional que a gente vem trabalhando, que é o problema de minimização. Percebam que na função objetivo a gente tem aqui o CIJ, XIJ. E o CIJ geralmente é uma letra utilizada para se referir a custos, tá? E custo é uma coisa que eu quero minimizar. Quando a gente tem um problema de maximização, é comum a gente encontrar esta adaptação. Em vez de usar CIJ, a gente usa PIJ, porque a letra P ela vem do inglês profit, tá? Então significa lucro, que é uma coisa que a gente quer maximizar. Então essa é uma primeira mudança, a gente mudou aqui o CIJ para PIJ e lógico aqui a gente colocou maximizar em vez de minimizar. Outra coisa que vocês já devem ter notado é que essa notação aqui é só para problema balanceado, ou seja, se eu tivesse a mesma quantidade de disciplinas e de professores. Porém eu tenho 5 professores e 8 disciplinas, o problema é desbalanceado. Então onde que eu vou colocar o menor ou igual aqui? Bom, isso primeiro depende de quem que vai ser o recurso e quem que vai ser a tarefa, né? Então, se a gente considerar que I igual a um ATM é recursos, e os recursos são os professores, e o J igual a um ATN, aí aqui seriam as disciplinas, então seria de 1 a 8 aqui disciplinas, então o menor ou igual deveria vir com as disciplinas, porque no final algumas delas não vão ser ministradas. Então, na hora que eu pegar o somatório das variáveis que chegam em todas as disciplinas, esse somatório vai ser 0 para algumas delas e 1 para as outras. Tá? Então, é por isso que a gente tem que colocar o menor ou igual aqui. Bom, agora vamos para o Excel para resolver esse exemplo. Aqui nós temos os dados do problema e nós temos o modelo do problema já com aquelas modificações que a gente acabou de mencionar. Então, vou começar a implementar o modelo aqui no Excel. Sempre eu começo pela variável de decisão. Então, é x e j para cada professor disciplina. Então, eu vou aproveitar essa tabela que já tem esse formato e vou colocar aqui. E vou já formatar aqui esse espaço com uma outra cor, só para eu lembrar que aqui é uma área de variáveis de decisão, tá? Bom, agora a gente vai implementar primeiro a função objetivo, que é maximizar a satisfação total.
Então, para quem já vem acompanhando os vídeos, sabe que esse tipo de função objetivo é um somar produto de todos os P e J's por todos os X e J's. Lembrando que aqui é onde a gente colocou os X e J's. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma linha a mais, vou chamar aqui de satisfação total. E eu vou colocar a fórmula somar produto de todos os P e J's e todos os X e J's. E aí aqui a gente sabe que na hora que for colocado os valores 1s e 0s aqui nessa matriz, aqui a gente vai ter a satisfação total de uma determinada solução. Já vou aproveitar também e marcar aqui com uma formatação condicional, para que quando for igual a 1, o Excel destacar para mim e ficar mais claro o que está sendo designado para cada professor. Bom, agora a gente vai implementar as restrições de recursos e as restrições de tarefas. Então lembrando, a gente tem mais tarefa do que recurso, por isso que nas tarefas, que no caso são as disciplinas, a gente tem aqui menor ou igual a 1. Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que fazer esses somatórios aqui do lado esquerdo. Então, o somatório dos recursos e o somatório das tarefas. Então, eu vou fazer primeiro dos recursos, que aqui são os professores. Né? Então, aqui a gente vai colocar a soma. Então, o que estou fazendo aqui? Para cada professor, eu somei as variáveis do professor para saber quantas disciplinas foram alocadas para eles. E no final eu vou falar para o solver que tem que ser uma. E nas disciplinas a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Então eu vou fazer uma soma aqui. E aqui nós temos, deixa eu só replicar aqui, a soma de todos os x e j's de cada disciplina. E aí eu sei quantas vezes a disciplina foi atribuída a um professor. E aí, como a gente tem mais disciplinas, no final, alguns desses resultados vão ficar 0 e outros vão ficar 1. Por isso que aqui tem que ser menor ou igual a 1. Já aqui, todos os professores vão receber disciplina. Então, aqui vai ter que ser igual a 1. Bom, agora já está tudo pronto. Tá? A gente já pode implementar isso aqui no solver. Então, vamos em dados, solver. E, primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui o objetivo que está aqui nessa célula, que é onde eu coloquei a fórmula da satisfação total. É um problema de maximizar, tá? E as células variáveis são essas aqui que a gente marcou de azul. Aí as restrições, a gente tem aqui as restrições de recursos, que são essas aqui dos professores. Tem que ser igual a 1. Tá? Percebam aqui o igual a 1. E as tarefas, né, as disciplinas no caso, aí é menor ou igual a 1. Então eu vou dar OK. E já está pronto. Né? A gente já tem aqui essa opção de ter variáveis não negativas. A gente precisa só mudar aqui para o LP Simplex. E está tudo pronto, a gente já pode resolver. Então eu vou clicar em resolver aqui. E rapidamente o solver do Excel já obtém a solução. Então, a satisfação total máxima é 45. E a gente tem aqui algumas conclusões interessantes que eu queria destacar. A gente sabe quais professores vão dar quais disciplinas e eu sei também quais disciplinas não vão ser ministradas. Então, quer dizer que a disciplina 5 e 6, se a gente olhar aqui o somatório deu 0, elas não vão ser ministradas. Assim como a disciplina 8. Então, essas são as 3 disciplinas que não vão ser ministradas. Agora, as disciplinas 1, 2, 3, 4 e as 7 vão ser ministradas no semestre que vem e por esses professores. Né? A disciplina 1 pelo professor 2, a disciplina 2 pelo professor 3 e assim por diante. Então, é legal a gente ver esses exemplos de aplicação em um contexto real, porque a gente começa a melhorar a nossa criatividade de como aplicar esses modelos em casos práticos. Né? Então, quando surgir um problema diante de vocês e vocês sabem que dá para aplicar um modelo de designação, aí vocês vão recorrer a esse modelo e aplicar ele para tentar encontrar a melhor solução para a situação que vocês têm. Tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenha sido claro e até a próxima.